Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar da criança que aprende preferencialmente pelo modo auditivo. E você já assistiu ao vídeo 1 e o vídeo 2? No 1 nós falamos de que maneira nós podemos identificar as crianças que são visuais. E no vídeo 2 nós falamos das ferramentas e estratégias para ajudar os alunos que aprendem pelo modo visual. Agora nós vamos mergulhar na criança que aprende pelo modo auditivo. As características da criança que aprende pelo modo auditivo são 7. E nós vamos falar agora sobre todas elas. A característica número 1 da criança auditiva é que ela gosta muito de música, de sons e de ritmos. É uma criança que presta atenção na afinação e na voz dos cantores. Ela sente a harmonia da música tocando no seu coração. Você, por exemplo, já viu uma pessoa que ouve um determinado tipo de música, se emociona e chora? Pois é, essa é uma pessoa com modo auditivo refinado. E a criança não precisa necessariamente se emocionar e chorar, mas você vai perceber que ela reage diferentemente das outras crianças em relação aos ritmos, aos sons e às músicas. A característica número 2 é que a criança usa os sons para descrever os lugares e as situações. Ela usa sonoplastia para descrever. Então, é aquela criança que descreve seu aniversário falando sobre que todo mundo cantou parabéns para ela, que foi a melhor festa de aniversário da vida dela, porque todo mundo batia palma, tinha muito barulho, foi antes da música da Larissa Manoela, e aí ele vai descrevendo todos os sons, todos os detalhes, todos os barulhos, e aqueles barulhos que as pessoas começavam a estourar, fazia puf, puf, e ela gosta de falar sobre os barulhos. Na sala de aula, é uma criança que chega em casa e fala para a mãe: nossa mãe, hoje tinha muito barulho na sala de aula e eu cheguei com dor de cabeça. É aquela criança que ouve todos os barulhinhos que existem na sala de aula, né? E quando ela vai fazer uma história, seja ela escrita ou oral, ela descreve muito novamente os barulhos. Então ela fala puf, do carro, e ela faz pá, te bateu na porta. Tudo é motivo dela fazer um barulho com a boca. Né? Ou então ela escreve esses barulhos. A característica número 3 da criança auditiva é que ela se distrai facilmente com qualquer barulho que possa ter na sala de aula. Eu nem preciso explicar muito sobre isso, né? Você provavelmente já lembrou de algum aluno assim. É a criança que se distrai, que se atrapalha quando cai o lápis no chão, aquele barulho do ventilador barulhento, aquela professora que anda de salto, as pessoas que passam no corredor, ou até mesmo o amigo que começa a mastigar atrás dele. Tudo isso atrapalha e incomoda o aluno que é auditivo. Mas no próximo vídeo eu vou passar uma dica fantástica para você driblar essa situação do aluno auditivo. A quarta é que a criança é muito curiosa para ouvir a conversa de outras pessoas. É aquela criança que é chamada de sem educação e até mesmo de intrometida. Porque se ela está fazendo alguma coisa e percebe que outra pessoa começou a conversar perto dela, ela não consegue ficar ali. Ela tem que prestar atenção no que ela estava fazendo, na conversa dela e também na conversa paralela. Né? O adulto até consegue ouvir as duas conversas e não se intrometer na outra, mas a criança ela ainda não aprendeu a controlar a espontaneidade e a curiosidade. Então ela entra no assunto, interrompe e participa mesmo, sem perceber o que aconteceu, porque ela precisa ouvir todas as histórias que estão perto dela. A quinta característica é que a pessoa pensa em voz alta e fala consigo própria. Você já deve ter percebido uma pessoa que, quando está conversando com você, de repente ela para e diz assim: nossa, tive uma ideia fantástica sobre o que eu vou fazer. Ou então ela diz assim: nossa, agora eu entendi tudo o que aconteceu. Agora que eu entendi de verdade o porquê que tudo isso aconteceu. Ou ela se dá conta, conversando com você, quando ela se ouve, de que é ela que tem que pedir desculpa. Então ela diz assim: nossa, eu realmente vou ter que pedir desculpa, acho que o problema fui eu. Isso acontece porque quando a pessoa ouve a própria voz, tudo que ela já sabe, ela já ouviu por aí, faz tudo mais sentido para ela. Porque ela externaliza algo que já está dentro dela. Um pensamento que de repente está ali há muito tempo. Algo que ela vem ouvindo, mas que quando ela ouve a própria voz, tudo faz muito sentido. Parece que tudo fica muito mais concreto para ela. E na nossa criança, isso também acontece.
Por mais que a criança esteja ouvindo o professor falar, por mais que ela esteja vendo tudo, por mais que ela esteja tocando, trabalhando manualmente nas atividades, se ela não, ela mesma, né, falar e se ouvir, parece que o conteúdo, a aprendizagem não se acomoda dentro dela. Então fica faltando uma parte, né? Por mais que ela ouça todo mundo, quando ela ouve a própria voz, da maneira como ela fala, usando a linguagem dela, de acordo com o começo, meio e fim do pensamento dela, tudo faz muito mais sentido, tudo se concretiza nela como um aprendizado afetivo. A sexta característica é que a criança aprende melhor ouvindo. Nem sempre ela precisa escrever ou ler aquilo que ela está estudando, né? No caso do adolescente, é aquele adolescente que participa da aula, né? Parece que ele nem fica te olhando, na verdade ele está sempre de cabeça baixa, ele não estuda em casa e ainda a família dele fala assim, nossa, cara, meu filho é muito inteligente, só de ouvir a aula ele vai bem, ele nem estuda em casa, né? Então, nós educadores sabemos o quê? Que o filho, né, nosso aluno realmente é muito inteligente, porém, ele é também uma criança ou um adolescente que aprende pelo modo auditivo. São as crianças que não precisam ler ou escrever o conteúdo, não precisam também estar olhando para você, eles podem muito bem estar virados com o ouvido um pouco mais direcionado para você, né? Eles nunca estão olhando direto para o professor, porque eles não precisam ver para aprender, eles precisam ouvir. Então, eles sempre direcionam um pouco mais o ouvido, estão de cabeça baixa, mexendo em outras coisas, enquanto ouvem você, certo? E aí, eles vão muito bem na avaliação mesmo, eles tiram notas altíssimas, são os melhores alunos, porque somente por ouvir você, e de repente, ou até falar em voz alta, estudar um pouquinho e falar para ele próprio se ouvir, ele já vai bem. Ele não precisa ficar horas e horas lendo e escrevendo conteúdo. E a sétima e última característica é que a criança consegue entender explicações ouvindo música e assistindo televisão. É aquele adolescente que, para estudar, para fazer seus trabalhos, fazer suas atividades, ele está sempre com fone de ouvido. E aí vem um adulto desesperado, entra em pânico quando vê o adolescente fazendo tarefa usando fone, e já vai arrancando o fone, vai gritando, quebrando tudo, falando assim, é hora de estudar, não é hora de ouvir música. Então, calma, calma. Talvez você precise de silêncio para compreender. Talvez esse adolescente ou a sua criança não precise de nada disso. E a forma como cada pessoa aprende é indiferente. O que a gente quer é aprendizagem significativa. É que a pessoa realmente compreenda, consiga ter conteúdo e consiga ter sucesso na sua aprendizagem, no seu caminho escolar. A forma como tudo isso acontece é indiferente, é independente do que é certo e errado. Não existe certo. Ambas situações são certas. Então, você só precisa compreender qual é a forma do seu aluno aprender para que você não entre em pânico e quase num ato extintivo para lá arrancando fones, ligando som, em desespero, porque o seu adolescente ou a criança mesmo está estudando ouvindo música. Tudo bem? Então, nós acabamos de ver 7 características das crianças que são auditivas. E também percebemos que essa avaliação do modo representacional, que é a forma que cada pessoa aprende, é fundamental para que você possa entender o seu aluno e possa fazer um planejamento bacana, que realmente funciona. No próximo vídeo, eu vou trazer as estratégias e ferramentas para a gente trabalhar com um aluno que é auditivo, favorecendo tudo isso e driblando aquela situação daquele lápis que cai no chão e atrapalha o aluno. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Eu espero você. Um abraço e até lá!